Vamos comentar por que as empresas pagam dividendos para os acionistas. E algumas ideias desse vídeo está nesse livro do Orneas Martins e do Felipe Pontes, e o link do livro está na descrição do vídeo. E vale muito a pena ler este livro porque ele é atualizado e voltado para o mercado brasileiro. Porque existem vários livros que falam sobre ações de dividendos, estudos e etc. Porém, são destinados para, digamos assim, o mercado americano ou o mercado europeu. Enquanto aqui temos direcionado para o mercado brasileiro. Daí o primeiro ponto sobre dividendos, alguns insights interessantes. Um histórico de crescimento no dividendo da empresa é um bom indicativo de que a empresa possui certa habilidade para crescer o resultado. Até porque eu já comentei em vídeos passados que o dividendo normalmente está atrelado a um percentual do lucro da empresa ou alguma reserva de lucros que foi acumulada. Então, se o dividendo é consistente e crescente, isso pode ser um bom indício que a empresa cresce o lucro ou ele é consistente com o passar do tempo. Outro ponto, é possível que certa empresa pague algum provento, mesmo reportando prejuízo, mas é pouco provável que certa empresa pague proventos com consistência se ela apresentar prejuízos consecutivos, porque em algum momento essa reserva de lucros irá zerar e a empresa terá prejuízos acumulados e ela ficará impossibilitada de pagar em proventos. Então, cuidado com ativos que dão prejuízos, principalmente se for algo muito consistente. E agora vamos ver alguns pontos que retratam por que as empresas pagam proventos para o acionista. E será que são boas? Porque remuneram o acionista? E vamos ver que tem alguns pontos por trás. E neste livro, do Graham e Dodd, eles afirmaram que, além do lucro da empresa, o volume de dividendos é algo muito importante para o acionista. E alguns pontos disso, o acionista quer uma remuneração do capital investido em certa empresa e tem aquele ponto, você pode obter a apreciação na cotação ou a empresa pode retornar com o provento para você. E vimos em uma aula passada que a apreciação não é algo garantido, enquanto isso, o dividendo é, entre aspas, garantido, desde que a empresa de lucros gere caixa, possua uma dívida controlada e tenha certa estabilidade. Então, é muito provável que essa empresa mantenha o pagamento de proventos. E o segundo ponto, lucros que não são pagos como dividendos aos acionistas tendem a perder parte do seu valor efetivo ao longo do tempo e tem estudos que mostram que às vezes a empresa fica retendo grande parte do lucro e investem em projetos pouco atrativos que não geram tanto valor assim para o acionista, diferentemente que a empresa poderia ter pago o provento para o acionista e essa pessoa pode ter alocado em algo que gerou uma performance melhor. Então, nem sempre é algo positivo da empresa reter grande parte do lucro para reinvestir. Outro ponto, o pagamento de proventos por meio da distribuição do lucro ao acionista é uma das formas pela qual a empresa consegue reduzir a incerteza sobre o seu desempenho futuro, porque eu até comentei em alguma aula passada que quando a empresa mantém o pagamento ou até cresce o pagamento de proventos, isso pode ser um indício que o mercado acredita que a empresa deverá manter um bom balanço. Até porque, se os executivos perceberem que existe um cenário péssimo e a perspectiva de queda no resultado, eles poderiam segurar parte do lucro e reduzirem o pagamento de proventos. Já outro ponto, em mercados mais arriscados, como é o caso do Brasil, que tem muita incerteza política, é no câmbio, na dívida, inflação alta em alguns períodos e outros riscos, o investidor prefere o recebimento de proventos olhando para o curto prazo do que obter um possível lucro maior no futuro. E tem aquela frase clássica, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Porque, pelo menos o dividendo já retorna parte do capital investido, enquanto você alocar o seu capital em ações de crescimento, esse fato não será garantido que a empresa irá crescer e que irá gerar aquela performance diferenciada. Segundo ponto, se a empresa possui uma grande capacidade de repassar pagamentos de proventos de forma consistente, isso é um bom indicativo que a empresa possui uma boa saúde financeira. É evidente que tem que olhar caso a caso para não cair em certas ciladas, aí tem que olhar o resultado, a perspectiva, a geração de caixa, a dívida, olhar o setor, será que a perspectiva é positiva ou negativa? Então tem vários fatores que você tem que olhar em cada empresa. E o terceiro ponto, nesse slide, a empresa pode apresentar uma dívida bem elevada
e mesmo assim podem pagar proventos, que é o caso até da Taesa, e mesmo assim essas empresas têm mantido o pagamento de proventos. E certos analistas que o acompanham até destacam que existe a chance da queda no pagamento de proventos por causa de um investimento elevado e um crescimento na dívida da empresa. Então também tem que olhar esse ponto em cada empresa. Já o terceiro ponto, se o fluxo de proventos for reduzido de forma drástica, isso pode ser um sinal que a empresa não deverá manter um bom resultado, mas temos aquela grande ressalva porque pode acontecer uma redução do payout por causa de fortes investimentos, uma grande aquisição, um grande projeto e um alto endividamento. Então nem sempre está atrelado a uma queda no resultado. Às vezes pode ser um momento pontual da empresa, que ela quer investir muito, que é o caso da Engie Brasil no momento, que a empresa pretende investir uns 10 bilhões apenas em 2024 e eles reduziram o payout de 100% para 55%. E o executivo da empresa até destacou esse ponto, que é para não subir bruscamente a alavancagem da empresa. Já alguns alertas, o aumento no pagamento de dividendos com a redução do lucro pode ser algo péssimo, porque o acionista pode pensar que esse dividendo continuará elevado, o que nem sempre é o caso. E tem aquela mensagem, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E um exemplo disso foi na Cielo, lá para 2018 e 2019. Em azul temos o lucro líquido acumulado lá do período e em verde o montante total pago entre dividendos e JCP. Então perceba que o lucro despencou e a Cielo aumentou o pagamento de proventos. Então realmente foi praticamente uma grande cilada para quem comprou na época, porque o dividend yield ficou muito alto lá naquele período, a empresa pagou 120% de payout, então quem pegou naquela época apenas pelo provento teve um dano imenso no capital investido por causa da piora no resultado e na queda na cotação. Fora que o provento despencou, que a empresa chegou a pagar 3,5 bilhões em proventos e depois caiu para menos de meio bilhão por ano. Então realmente foi uma grande cilada naquele momento. Além disso, temos aqui uma mensagem do Damodaran que para ele os investidores investem em uma empresa para ter retornos e o dinheiro envolvido pela empresa, na forma de dividendos, recompras de ações, representa a colheita dos frutos desse investimento. Então, eu até mostrei em vídeos passados e vou mostrar a seguir que o dividendo representa uma grande parte do retorno para o acionista. E tem aquele ponto, você pode ser muito bom em análise gráfica, pode ter uma bola de cristal, pode ter 30 anos de bolsa, pode saber de bastante coisa, mas ninguém sabe se certo ativo irá se apreciar. Então, o retorno não é garantido, enquanto isso, o provento pode ser quase que garantido. E tem aquele ponto, quando você abre uma janela longa de tempo, por exemplo, esse estudo que considera 20 anos, de 2000 até o fechamento de 2019, perceba que para uma média simples de 96 empresas, quase 60% do retorno foi devido ao dividendo que foi pago. Então perceba a grande amplitude de retorno sem dividendos, 2.000% na Itaúsa, e com proventos, 5.100%. Agora coloca o cidadão que tinha lá 100 mil, 200 mil e permaneceu firme sendo sócio, hoje possui um patrimônio imenso e recebe uma grande renda passiva. Porém, nem sempre iremos conseguir grandes apreciações. A Eletrobras só gerou 91% sem proventos e com dividendos 3,68. Então, tem ativos que nem irão subir tanto assim na cotação. E sobre esse ponto de dividendos versus apreciação, tem aquele ponto que a apreciação não é nada garantido. Vai que o mercado fica 10 anos de lado e a cotação não sobe e também nem despenca, então você teria o provento para continuar reinvestindo ou até mesmo sacar parte desse provento para gastar como bem entender. É evidente que esse retorno não seria nada imenso desse pagamento de proventos, porque as empresas pagam de 5%, 8%, 10% de forma sustentável, mas quando você faz esse ponto de forma composta, com esse pagamento de proventos, vimos que no médio a longo prazo o retorno se torna muito interessante. Tanto que a Itaúsa, em 10 anos, entregou 368% com proventos, mas quando retira o provento, o retorno caiu para 75% em 10 anos, o que praticamente empatou com a inflação. Então, neste caso, mesmo sendo um ativo que gerou muito valor para o acionista, se você fosse depender
da apreciação da cotação, você teria empatado com a inflação. Então note que o dividendo será muito relevante para o nosso retorno. Já a BB Seguridade, nem se fala, 181% em 10 anos, ficou um pouco acima do que o Ibov, mas se retirar o provento, cai para 38% e perderia feio para a inflação, que foi na faixa de 70% a 80% no período. Então, outro exemplo aqui clássico de boa pagadora de proventos, que se você retirar o provento, o retorno não teria sido nada fora da curva. Já a outra que gerou muito retorno foi a Taesa, 511%. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro, e mesmo a Taesa gerando essa performance diferenciada, se retirar o provento, foi de 105%, o que seria um pouco acima do que a inflação. Então notem que até um bom ativo que gerou muito valor, quando você retira o provento, a performance nem é essas coisas. E agora, olhando para o índice Ibovespa de 2010 até o momento, sem dividendos 82% e com proventos 311%. Então o dividendo representou quase 74% da componente de retorno para o acionista. Então tentem enraizar esse ponto da importância do provento para o médio a longo prazo. E ainda tem aquele efeito muito bom porque o retorno em proventos é sempre positivo e, em 2011, o mercado caiu uns 10%, mas quando considera o provento, o seu retorno teria sido de 8%. Fora isso, em 2012 e 2013, o Ibovespa subiu e quando considera o provento, o seu retorno foi potencializado. E quando acontece quedas, como foi em 2015, a sua queda seria amortizada por causa do pagamento de proventos e o retorno em dividendos é sempre positivo e você poderia ter pego o provento para reaplicar e comprar mais ações. Até porque a Petro estava cotada abaixo de R$10, a Vale entre R$12 e R$15, o Banco do Brasil aí na faixa de R$15 e outros ativos que deram muita sopa nesses períodos. Então, se acontecer uma grande queda, você ainda teria o provento para reinvestir e comprar quando a bolsa cair. Fora que quando acontecer uma grande alta, a sua rentabilidade será turbinada por causa do pagamento de provento.